Como o tempo passa rápido, né? Uma GTX 1060, pouco tempo atrás, era uma placa que rodava praticamente tudo em Full HD, uma placa indicada aí para quem quisesse rodar tudo no Ultra em 1080p, o que é boa parte do público, afinal muita gente ainda usa essa resolução. Mas os tempos mudam e finalmente chega a nova geração de games. E aí fica aquela dúvida, será que a GTX 1060 ainda aguenta rodar os jogos da nova geração? Como é que ela se comporta com esses games mais exigentes, por assim dizer? E mais do que isso, será que a nova geração de placas de vídeo faz realmente bonito? Será que uma RTX 3080 consegue mesmo rodar tudo no Ultra em 4K com Ray Tracing? E será que uma GTX 1060 consegue rodar com Ray Tracing? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje no Watch Dogs Legion. Com painel de vidro lateral e construção em alumínio, com um projeto voltado para o baixo nível de ruído, o SL600M traz suporte a radiadores de até 360mm, slots PCI rotativos para instalação de placa de vídeo na vertical ou horizontal, diferentes opções para ventilação no topo, suportes para armazenamento e refrigeração líquida, painel frontal com USB tipo C, controle das fãs e iluminação com sensor de proximidade. Para conhecer mais, confira o link na descrição desse vídeo. Eu sempre falo para vocês que esse negócio de requisitos mínimos e recomendados tem que ficar com um pouquinho com o pé atrás, porque assim, nem sempre aquilo que tá lá é o que realmente vai acontecer, ou alguns detalhes acabam ficando nas entrelinhas. Então é bom a gente sempre testar, que é o que eu resolvi fazer aqui. A GTX 1060 é uma placa recomendada para o Watch Dogs Legion para Full HD no alto, enquanto que a RTX 3080 nem tá lá nos requisitos recomendados, ela tá além dos requisitos recomendados. Então eu acho que é uma boa candidata para a gente testar no máximo e ver se a placa consegue realmente entregar performance. Mas é claro que com uma 3080 não fica tão complicado assim, fica complicado mesmo com uma 1060. E é curioso que mesmo para um jogo que se diz da nova geração, com Ray Tracing e tudo mais, o Watch Dogs Legion nem pede tanto hardware assim. Ele pede ali um i7 ou um Ryzen 5 1600 para rodar em Full HD e 8 GB de memória RAM. Não, pera, 8 GB de memória RAM parece muito pouco para os padrões de hoje, já que a gente sempre fala para vocês que 8 GB já tá ficando para trás e realmente o indicado é você ter 16 GB. Mas segundo a Ubisoft, dá sim para rodar em Full HD no alto com uma GTX 1060, com 8 GB de memória e com um i7 mais antigo ou mesmo com um Ryzen 5 de primeira geração, com 6 cores e 12 threads. Mas a gente sabe que Watch Dogs em si não é um game lá muito fácil de se rodar. A gente já viu no Watch Dogs 1, no Watch Dogs 2. E a dúvida é, será que no Watch Dogs Legion eles mudaram alguma coisa? Bom, eu testei com duas especificações aqui. Eu não testei com os CPUs especificamente, eu testei mais com as placas de vídeo. Mas com o CPU já dá pra gente ter uma ideia para saber se vai realmente rodar nesses CPUs mais fracos. Já que eu utilizei um Ryzen 5 5600X, que é um processador bem novo, com um IPC bem alto e com multi bem alto. Então o processador não deve ser o problema, certo? Será? E eu testei também com a RTX 3080, que é bem além das especificações, mas como eu disse para vocês, eu sempre tenho dúvida em relação a essas recomendações das publishers. Com a GTX 1060 eu testei só com 8 GB de memória RAM, que é o especificado, enquanto que com a 3080 eu testei com 32 GB de memória, pra gente ver os dois cenários, tipo, o cenário mais positivo possível, o cenário mais fácil, ou o mais complicado possível. Segundo os requisitos, dá para você rodar com menos hardware, mas vamos partir daqui. De repente, se rodar bem, a gente pode até pensar com um hardware mais fraco. Então, para os testes aqui, eu utilizei a nossa bancada com o Ryzen 5 5600X, 8 GB e 16 GB de memória. Os 8 GB são 8 GB de memória a 3200 MHz, apenas um pente, enquanto que nos 32 GB são 32 GB de memória HyperX Predator de 4600 MHz setados a 3600 MHz, são 4 pentes de memória. A placa-mãe é uma X470 Gaming 7 Wi-Fi da Gigabyte. A gente usou 500 GB de NVMe e 1 TB de HD e uma fonte de 850 watts da Cooler Master. Para os testes eu usei dois cenários. Eu testei primeiro no benchmark para a gente ter uma baseline, para a gente ter uma base de comparação para saber qual é mais ou menos a configuração que deve rodar no modo campanha, mas a verdade é que o que se constata com esse benchmark é que ele não é muito realista. Ele até te dá uma margem boa para você poder comparar, ou seja, se você ganha ou perde desempenho dependendo das configurações, mas ele não representa o FPS que você de fato vai ter no game. Isso porque tem algumas complicações. Começando com o mais difícil, que é a GTX 1060, a gente vê alguns momentos onde, mesmo você colocando especificações que em tese deveriam rodar bem na GTX 1060, você começa a notar muito stuttering. E isso é sinal de que alguma coisa no sistema não vai bem. E provavelmente é a VRAM. Apesar dele acusar que está usando a VRAM na casa dos 5.5
2.5 e a memória RAM não está sendo estourada, a verdade é que a memória do sistema está sendo compartilhada e você vê muito stuttering, ou seja, essas travadinhas inconvenientes que são bem chatas. Então, na verdade, eu consegui rodar no médio com texturas no alto, já que a gente tem 6 GB de memória. Eu falei, bom, vamos usar 6 GB de memória com as texturas. Mas essa configuração, apesar de no benchmark muito bem, com uma média de 55 FPS e mínima de 41, a verdade é que no gameplay não ficou legal, eu não gostei do resultado, então não dá para recomendar que você rode nessa configuração. Eu testei também o preset do Hardware Unboxed, que é um canal do irmão australiano do Peperai, onde ele faz testes e vê qual é o impacto real de cada item da configuração gráfica. Isso significa que ele tem uma paciência muito maior do que eu, mas também que ele consegue uma configuração bem equilibrada, onde não necessariamente usando o preset do game você obtém a melhor qualidade visual e o melhor desempenho. Eu testei também nesse hub equilibrado, Balanced, e a gente conseguiu uma média de 47 FPS e mínima de 36, o que não é o ideal para quem quer jogar 60 FPS, mas honestamente para esse game, onde é um game de campanha em terceira pessoa e que tem uma movimentação que realmente parece pensada para o console, não chega a ser um grande problema. Não é o fim do mundo, mas também não é 60 FPS. Eu testei numa outra configuração, eu testei na configuração para qual a placa é recomendada, que é no alto, no preset alto. E ali o desempenho foi muito próximo, com uma média de 48 e mínima de 38. Isso no benchmark. Quando você parte para o gameplay, você tem um desempenho um pouquinho abaixo, mas eu confesso que essa foi a configuração que chegou mais próxima de um resultado parecido com o benchmark. Dependendo das áreas, dependendo do que você está fazendo no game, por exemplo, andando de carro ou uma movimentação, você acaba perdendo mais desempenho e esse FPS vai lá para casa dos 40. De novo, não é o fim do mundo, o jogo é perfeitamente jogável nessa configuração e nessa taxa de FPS, mas não é 60 FPS. Para conseguir 60 FPS, provavelmente você vai ter que diminuir bem mais a configuração para conseguir chegar num acordo. E tudo indica que, na verdade, os 8 GB de memória podem até ser suficientes, mas em alguns casos acaba faltando, como quando você utiliza uma configuração gráfica um pouquinho acima. Então, mesmo com VRAM suficiente, mesmo que o sistema mostre que não está alocando toda a memória, de fato, alguma memória está sendo compartilhada. E a engine realmente parece a mesma das anteriores. Infelizmente a Ubisoft não melhorou muita coisa, a gente não tem uma otimização boa, utiliza bastante hardware, o jogo é bonito, mas dá aquela sensação de que está usando mais hardware do que está te entregando de qualidade. O game tá bem legal, tá bem bacana, mas realmente essa parte do desempenho deixa um pouco a desejar, porque bom, é basicamente o que você já via nos outros Watch Dogs. A gente às vezes tem CPU e tem GPU sobrando e o jogo simplesmente não usa. Então eu acho que já deu a conta da Ubisoft ficar reciclando essa engine. Mas a gente também testou numa configuração um pouco improvável, que você fica pensando, pena que eu não tenho uma RTX 3080, eu não vou nem conseguir ver como o Ray Trace roda nesse game. Ela não é capaz de Ray Trace. Mas a gente foi um pouco mais ousado e testou o Ray Trace também na GTX 1060. Claro que uma configuração bem mais modesta, você não vai querer rodar em Full HD nem nada disso, não. Só a quesito de curiosidade, eu rodei em 720p em HD. Ligando o preset médio e o RT, a gente conseguiu uma média na casa dos 27 FPS com mínimas para 22, o que não é nem de longe uma boa experiência, mas é uma experiência console da geração anterior misto com console da próxima, talvez. A gente tem próximo dos 30 FPS e na verdade é bem estável o FPS, o que é curioso. Ligando o RT, a gente tem um frame time bem alto, um FPS bem baixo, mas é bem constante. Então eu não vi as quedas tão grandes quanto a gente vê, por exemplo, utilizando sem o RT. Então, caso você queira, numa 1060 dá. Em HD, com tudo no médio e só para você ver como funciona. E passando para uma configuração mais overkill, ou seja, acima do que você precisa com a RTX 3080. Como eu disse para vocês, eu testei a 3080 com 32 GB de memória, 3600 MHz. E a experiência em 4K, por qual a placa é pensada, foi bem diferente. Aqui a gente conseguiu uma média maior de FPS, obviamente, sem ligar o Ray Tracing. Utilizando o preset do Hardware Unboxed, do balanceado, com o RT desligado, mas com DLSS no modo qualidade, a gente conseguiu uma média na casa dos 99 com mínima de 80. E se você tem uma RTX, eu realmente recomendo que você utilize o DLSS, porque está muito bom e é praticamente imperceptível qualquer diferença que tem da resolução nativa. São detalhes que você não vai ficar parando para ver. E a gente tem uma média na casa dos 100 FPS em 4K. Mas claro que se você compra uma RTX 3080, provavelmente você vai querer utilizar o Ray Tracing, já que é um jogo história, onde faz mais sentido e tem muito Ray Tracing nesse jogo. E ligando o Ray Tracing, a experiência muda um pouco. Com o preset Very High, com o Ray Tracing no Ultra e o DLSS no modo Performance, a gente conseguiu uma média de 71 e mínima de 64. No Very High, com o Ray Tracing desligado, nós conseguimos uma média de 66 e mínima de 58.
Então, curiosamente, se a gente colocar o preset com o Ray Trace desligado e também com o DLSS desligado, a gente tem uma média menor e um FPS ainda menor. Com o preset do Hardware Unboxing no modo qualidade, com o Ray Trace ligado, sem o DLSS, a gente conseguiu uma média na casa dos 59, com mínima de 53. Curiosamente, a melhor configuração não foi nem o preset do Hardware Unboxed, nem um preset pronto, mas sim um mix do que eu fiz. Eu coloquei o preset Very High, liguei o Ray Tracing no Ultra e o DLSS no modo Performance. Como eu já falei para vocês, com o DLSS no modo qualidade, no modo Performance, ou mesmo desligado, é muito difícil de você notar a diferença, principalmente em 4K. E eu achei a configuração mais equilibrada porque, além de tudo, trouxe uma performance muito próxima no modo multiplayer, ou seja, a gente tem uma média sempre acima dos 70 FPS, com mínimas na casa dos 55 a 60 FPS, o que é muito bom, e com todos os detalhes do Ray Trace. Se você achar que tá um pouquinho pesado, você ainda pode diminuir um pouco o Ray Trace, ter uma média um pouquinho maior, mas aí começa curiosamente a perder um pouco a eficiência. Você vê que o uso de CPU é bem alto, você vê que o IPC faz muita diferença, o clock desse processador, então realmente rodar com o Ryzen 5 1600 mesmo em 4K pode ser bem penoso, o que dirá então de um i7 de quarta geração. Para esse jogo eu realmente recomendo pelo menos um processador de 6 cores e 12 threads para você ter uma boa experiência ou pelo menos para aproveitar o desempenho da sua placa de vídeo. Afinal sim, em 4K também pesa para o CPU, como vocês podem ver ali. E a gente está falando de uma taxa de FPS na casa dos 70 a 80, no máximo 100 FPS, e você não consegue passar muito além disso. A engine parece não aproveitar o hardware adequadamente, e acima disso praticamente qualquer configuração fica um pouco inútil. Como eu falei para vocês, até em Full HD, em alguns momentos você vê o FPS baixo e a baixa utilização de hardware. Então já passa da hora da Ubisoft melhorar a otimização ou simplesmente mudar a engine. Eu sei que não é uma coisa rápida, nem fácil, nem barata, mas já são 3 games da mesma forma, assim como a gente vê em Far Cry sempre estourando um thread. Enfim, esse tipo de coisa realmente desanima um pouco, mas a gente tá curioso para ver como que vai ser a performance nos consoles. Se num PC high-end tá difícil, imagina para os consoles. O fato é que pelo menos nas configurações com Ray Trace e DLSS ficou bem equilibrado e a gente conseguiu uma performance inclusive próxima do que a gente vê no benchmark. Mas fica aí a dica, se você quer equilibrar o seu PC, usa o benchmark só para parâmetro e tenta colocar uma média de FPS que fique acima, para que no game, quando tiver as quedas, você não tenha uma oscilação muito grande e não perca na experiência do game. No mais, foi bem curioso ver, a GTX 1060 ainda dá conta, não exatamente como todo mundo gostaria, com 60 FPS, mas ainda sobrevive, ainda dá conta, e a RTX 3080 conseguiu com o pé nas costas. E é curioso ver que mesmo com o DLSS, com o Ray Tracing, você consegue fazer combinações interessantes. Ainda que você não queira utilizar o Ray Trace, o DLSS acaba sendo bastante útil, pelo menos nesse jogo. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da performance da GTX 1060? Vocês imaginavam que ela ainda seria capaz de empurrar esse setup? Vocês acham que dá para rodar com um processador de quarta geração? Vocês querem ver esse teste aqui? E o que vocês acharam da performance da RTX 3080? Vocês acharam boa performance? Vocês esperavam mais? E o que vocês acharam do game? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!